E no fim, tudo o alcançou e ele ficou como um tigre de papel. Sabe? Verdadeiro Humpty Dumpty. Durante décadas, Robert Redford foi um dos rostos mais reconhecidos do mundo. Uma estrela de Hollywood, galã, um símbolo de confiança discreta. Mas por trás da imagem pública, havia outra vida paralela, silenciosamente. Uma vida que raramente chegava às manchetes. Junte-se a nós enquanto desvendamos a vida dupla que Robert Redford viveu por 30 anos e porque ela permaneceu oculta por tanto tempo. Uma infância sob o peso do silêncio. A infância de Robert Redford foi marcada por lutas silenciosas, em vez de conforto ou facilidade. Ele nasceu em 18 de agosto de 1936 em Santa Mônica, Califórnia, em uma família da classe trabalhadora que lutava para se manter estável em um país ainda se recuperando da Grande Depressão. O dinheiro não era abundante, mas a família era estável. Seu pai, Charles Redford, trabalhava como contador na Standard Oil. Ele acreditava em responsabilidade, rotina e perseverança. Ele não era um homem que falava muito sobre sentimentos. Seu papel era prover, e ele o fazia com consistência e disciplina. A mãe de Redford, Martha Hart, desempenhava um papel muito diferente. Ela era afetuosa, gentil e emocionalmente presente. Em um lar onde os sentimentos raramente eram expressos em voz alta, ela se tornou o centro silencioso que mantinha a família unida. Ela encorajava o filho, o tranquilizava e o fazia sentir-se compreendido. Desde cedo, ela pressentiu que Robert não era feito para uma vida comum. Essa crença permaneceu com ele muito depois da infância. Quando menino, Robert frequentemente se sentia diferente das pessoas ao seu redor. Ele era introspectivo e reflexivo, sentindo-se mais à vontade observando do que falando. A escola não lhe interessava. Ficar sentado, seguir regras rígidas e memorizar fatos parecia-lhe artificial. Ele vagava pelas aulas, perdido em pensamentos. Mas quando pegava um lápis ou pisava num campo, algo mudava. Esse contraste o definiu desde cedo, desinteressado em ambientes rotineiros, plenamente vivo quando a paixão entrava em jogo. A arte e o esporte se tornaram suas válvulas de escape. O desenho lhe dava uma maneira de expressar sentimentos que ele não sabia como nomear. O beisebol e o tênis permitiam que ele liberasse energia e emoção sem palavras. Eram nesses lugares que ele se sentia livre. Mesmo quando criança, um padrão começou a se formar. Quando Robert se importava profundamente com algo, ele se dedicava completamente. Quando isso não aconteceu, ele se afastou completamente. Essa intensidade o acompanharia por toda a vida. Sua sensação de segurança infantil foi quebrada pela primeira vez em 1945. Robert tinha 8 anos quando seu tio, David Redford, foi morto na Batalha das Ardenas durante a Segunda Guerra Mundial. David não era apenas um parente. Para Robert, ele representava força, coragem e possibilidades. Era um atleta, inteligente, falava fluentemente vários idiomas e era admirado pela família. Sua morte foi repentina e sem aviso prévio. Pela primeira vez, Robert se viu obrigado a encarar a ideia de que pessoas fortes podiam desaparecer para sempre. A morte deixou de ser algo distante ou abstrato. Ela entrou em sua vida diretamente. Em sua mente, David se tornou um símbolo de heroísmo e masculinidade, mas também de vulnerabilidade. A perda plantou nele, desde cedo, a consciência de que a vida podia terminar sem motivo aparente e que a bravura não oferecia proteção contra o destino. Poucos anos depois, outra experiência assustadora se seguiu. Aos 11 anos, Robert acordou certa manhã sem conseguir se mexer. Seu corpo estava pesado, suas pálpebras fracas. Os médicos diagnosticaram-lhe poliomielite, uma doença que aterrorizava famílias por toda a América antes da existência de uma vacina. Durante 2 semanas, ele ficou confinado à cama, incapaz de correr, desenhar ou se mover livremente. Para uma criança ativa e inquieta, a imobilidade era insuportável. Ele ouvia sua respiração, incerto se seu corpo se recuperaria completamente. Embora eventualmente tenha recuperado as forças, a experiência o marcou profundamente. Ele aprendeu como a independência podia ser tirada rapidamente. Daquele momento em diante, carregou um medo silencioso da fragilidade física, um medo que mais tarde alimentou sua necessidade de continuar se movimentando, trabalhando e criando. A perda mais dolorosa ocorreu em 1955, quando Robert tinha 18 anos. Sua mãe, Martha, morreu com apenas 40 anos devido a complicações relacionadas ao parto. Anos antes, sua morte o devastou. Ela havia sido seu porto seguro emocional, a única pessoa que acreditava abertamente em seu potencial. Com sua partida, ele perdeu tanto o conforto quanto a direção. O luto, no entanto, não era compartilhado abertamente na casa dos Redford.
Na cultura familiar irlandesa e escocesa em que ele se encontrava, as emoções eram mantidas em segredo. Seu pai não chorava. Os parentes não falavam sobre perdas. A dor era suportada em silêncio. Robert aprendeu que o sofrimento era algo para ser carregado sozinho, e desse silêncio, uma necessidade de escapar. Rebelar-se e se reinventar começou a crescer lentamente. Rebeldia como sobrevivência. Quando Robert Redford chegou à adolescência, ele carregava muita coisa dentro de si. Ele já havia vivenciado medo, doença e grandes perdas, mas em uma família onde as pessoas não falavam abertamente sobre emoções, não havia muito espaço para processar nada disso. Em vez de se entregar à tristeza ou à confusão, ele seguiu em frente. Para Redford, a rebeldia não era apenas uma fase. Tornou-se uma maneira de se manter em movimento e evitar ficar preso à dor. Na Van NY High School, em Los Angeles, Redford não era conhecido por ser um aluno brilhante. Ele não se importava muito com notas, tarefas de casa ou regras da sala de aula. A escola parecia um lugar onde ele tinha que ficar sentado e seguir instruções. E isso nunca foi fácil para ele. Muitas vezes, ele dava a impressão de estar distraído ou desinteressado. Os professores percebiam que ele tinha capacidade, mas sua atenção simplesmente não estava lá. O que realmente se destacava era seu talento atlético. Ele era forte, rápido e competitivo. Praticava esportes com muita concentração e energia, principalmente beisebol. Em campo, ele demonstrava ter um propósito claro. Fora de campo, muitas vezes parecia inquieto e inacessível. Essa diferença era importante. Mostrava que ele não era preguiçoso nem incapaz. Ele simplesmente não respondia aos sistemas usuais que as pessoas usavam para medir o sucesso. Durante esses anos, a rebeldia começou a fazer parte de sua identidade. Ele não gostava de receber ordens. Desafiava regras, ultrapassava limites e, às vezes, agia como se não se importasse com as consequências. Para alguém que já havia aprendido que a vida podia mudar da noite para o dia, o futuro não parecia garantido. Então, ele vivia intensamente o presente. Um detalhe bem interessante dessa época é que uma de suas colegas de classe era Natalie Wood, que mais tarde se tornaria uma grande estrela de Hollywood e acabaria trabalhando com ele em filmes. Naquela época, eles eram apenas adolescentes no mesmo ambiente escolar. Mas isso ainda serve como um lembrete de que o mundo de Redford não estava muito distante da indústria do entretenimento, mesmo antes de ele a imaginar como um futuro. O talento de Redford no beisebol lhe rendeu algo que parecia um caminho sólido para o futuro. Uma bolsa de estudos para a Universidade do Colorado. Para muitas pessoas ao seu redor, isso teria parecido um ponto de virada. Uma bolsa esportiva sugeria disciplina, uma carreira promissora e um tipo tradicional de sucesso. E em vez de desacelerar e construir uma estrutura, ele seguiu na direção oposta. Em Boulder, onde fica a Universidade do Colorado, a vida de Redford começou a desmoronar. Em vez de se concentrar no beisebol e nos estudos, ele se deixou levar pela bebida, festas e comportamentos imprudentes. Começou a correr de carro e a buscar o perigo. Esses não foram pequenos erros ou experimentos inofensivos. Suas escolhas começaram a colocar sua saúde e seu futuro em risco real. Em um determinado momento, ele dirigia a cerca de 145 km por hora quando seu carro capotou. Foi um acidente quase fatal. Momentos como esse forçam uma pessoa a encarar uma dura verdade. Alguns segundos podem acabar com tudo. Para Redford, esse não foi apenas um evento assustador. Foi um sinal de quão longe ele havia se desviado do caminho. As consequências o alcançaram rapidamente. Seu estilo de vida imprudente afetou seu desempenho e disciplina. Ele perdeu a bolsa de estudos que o havia levado até lá em primeiro lugar. Pouco tempo depois, foi expulso. O caminho seguro desmoronou completamente. Em pouco tempo, ele passou de um atleta bolsista com um futuro promissor a um desistente sem nada estável à sua frente. Essa parte de sua história é importante porque mostra algo mais profundo do que imaturidade. Sua autodestruição não foi aleatória. Estava ligada à pressão emocional que ele não havia enfrentado. Sem a bolsa de estudos, sem o plano e sem a pressão de se encaixar numa vida convencional, ele se viu subitamente livre de tudo. Essa liberdade era assustadora, mas também era real.
Ele podia se afundar ainda mais ou escolher algo novo, e escolheu algo novo. Redford decidiu deixar os Estados Unidos e ir para a Europa. Não foi uma decisão simples e calculada. Foi mais como uma pausa na vida que não estava dando certo. Ele foi em busca de um lugar onde pudesse se reconstruir, longe da identidade de estudante-atleta e da vergonha de ter sido expulso. Essa escolha, de abandonar o futuro esperado, preparou o terreno para tudo o que aconteceu em seguida. Depois, ele parte para a Europa sem um plano definido. E é aí que as coisas começam a mudar de uma forma surpreendente. Exílio e pobreza. Quando Robert Redford deixou os Estados Unidos após ser expulso da Universidade do Colorado, ele não buscava conforto. Ele tentava escapar de uma versão da vida que parecia estar desmoronando ao seu redor. Era jovem, estava envergonhado e ainda carregava o luto por perdas anteriores. Não havia um plano definido nem um destino claro. Ele simplesmente sabia que precisava se afastar da pressão, das expectativas e da sensação de ter fracassado. A Europa se tornou o lugar onde ele poderia ser desconhecido, recomeçar e descobrir quem era quando ninguém estivesse olhando. Redford não chegou à Europa com um roteiro detalhado ou um objetivo a longo prazo. Ele vagou. Percorreu cidades e países sem saber o que faria em seguida. Esse tipo de deslocamento pode parecer descuidado, mas para ele, era uma forma de respirar. Em casa, ele havia sido rapidamente rotulado como atleta. Encrenqueiro, desistente. Na Europa, ele não poderia ser nada disso. Poderia ser apenas um jovem tentando se reconstruir. Florença se tornou uma parada crucial. Não foi por acaso que ele foi parar lá. Florença tinha uma longa história de pintura, escultura e formação artística formal. Redford sempre desenhou quando criança e manteve esse interesse discretamente durante a adolescência. Em Florença, ele se dedicou a isso com mais seriedade. Estudou pintura de forma mais formal, aprendendo técnica e disciplina em vez de tratar a arte como um hobby. Isso é importante porque foi uma das primeiras vezes que ele escolheu um caminho baseado no que sentia por dentro e não no que parecia respeitável no papel. O beisebol havia sido um caminho rumo à estabilidade, mas a arte parecia a verdade. Em Florença, ele começou a tratar a arte como uma direção real, mesmo sem saber ainda aonde ela o levaria. Depois de Florença, Redford passou um tempo em Paris. Paris era emocionante, mas não era fácil. Ele não tinha dinheiro fixo e não estava vivendo a versão romântica de um artista no exterior. Morava de forma simples, às vezes em quartos desconfortáveis. Comia o que podia comprar. Às vezes, isso significava passar fome ou prolongar as refeições o máximo possível. Ele não era um turista. Ele estava sobrevivendo. Paris era repleta de cafés onde artistas, escritores e pensadores se reuniam. Redford passava um tempo nesses espaços, absorvendo a atmosfera e observando como as pessoas criativas viviam e conversavam. Mas estar perto da vida artística não eliminava seu isolamento. Ele nem sempre tinha amigos, nem sempre se sentia acolhido. Alguns dias provavelmente foram solitários. Mesmo assim, a solidão era diferente ali. Não estava ligada ao silêncio familiar ou às expectativas americanas. Era simplesmente parte de estar sozinho. Esse período criou um forte contraste em sua vida. Por um lado, ele enfrentava dificuldades materiais, pouco dinheiro, moradia incerta e problemas básicos de sobrevivência. Por outro lado, sentia um tipo de liberdade que nunca havia experimentado antes. Ninguém o conhecia. Ninguém esperava que ele tivesse sucesso de uma determinada maneira. Ele podia dedicar-se à arte sem ser julgado por isso. Podia existir como pessoa, e não como um papel. É importante entender que essa não foi uma jornada fácil de autodescoberta. Foi uma verdadeira provação, mas as dificuldades podem trazer clareza. Quando você reduz a vida ao básico, comida, abrigo, um pouco de trabalho, suas prioridades ficam mais claras. Redford começou a perceber o que realmente precisava. E não era uma carreira segura. Era uma forma de se expressar. Durante esses anos, a pintura se tornou mais do que algo que ele apreciava. Tornou-se uma maneira de lidar com tudo o que ele não dizia em voz alta. Redford vinha de uma família onde as emoções não eram discutidas abertamente. Ele havia aprendido a guardar a tristeza e o medo para si. Na Europa, ele ainda não se tornou, de repente, uma pessoa que falava sobre seus sentimentos. Em vez disso, ele os canalizava para o trabalho visual. Durante anos, as pessoas o viram principalmente como um atleta, alguém forte, talentoso e com um dom físico excepcional. Mas o esporte também estava ligado à pressão e às expectativas. Na Europa, enquanto pintava e convivia com artistas, uma versão diferente dele se tornou mais real.
uma pessoa criativa, alguém atraído pela expressão e pelo significado. Ele não estava mais apenas fugindo do passado, estava ativamente construindo um novo eu. Depois de passar vários anos no exterior, Redford retornou aos Estados Unidos com algo que não tinha antes: um propósito. A Europa não resolveu completamente seus problemas, mas lhe deu confiança. Ele havia sobrevivido com pouco, tinha passado por dificuldades. Tinha provado a si mesmo que podia continuar sem a segurança de uma bolsa de estudos, uma estrutura familiar ou uma carreira planejada. Mais importante ainda, voltou sabendo que queria uma vida nas artes. Não voltou pensando: vou encontrar um emprego estável e me estabelecer. Voltou pronto para se dedicar ao trabalho criativo, mesmo que fosse arriscado. Escolher a arte em vez da segurança não era mais apenas um sonho. Parecia necessário. Essa decisão preparou o terreno para seu próximo grande passo: abandonar a pintura em favor da performance e encontrar um lugar onde sua intensidade silenciosa pudesse se tornar algo que o público pudesse sentir. Em seguida, ele desembarca em Nova York, e é lá que começa a transformar sua experiência de vida crua em talento cênico genuíno. Estrelato em Hollywood sem ilusões. Um dos primeiros grandes papéis de Redford no cinema foi em Inside Daisy Clover. Ele interpretou um jovem preso no sistema de Hollywood, charmoso por fora, mas atormentado por dentro. O papel permitiu que Redford demonstrasse vulnerabilidade emocional em vez de drama exagerado. Os espectadores conseguiam perceber tristeza e confusão por trás de sua expressão calma. Ele não estava agindo como um galã tradicional. Parecia alguém que estava reprimindo seus sentimentos. Naquele mesmo ano, ele apareceu em This Property is Condemned ao lado de Natalie Wood. O filme focava em sonhos perdidos e limites sociais. O personagem de Redford era romântico, mas frágil, alguém moldado por circunstâncias que ele não podia controlar totalmente. Esses primeiros papéis ajudaram a estabelecer um padrão. Redford frequentemente interpretava homens atraentes, porém emocionalmente feridos. Homens que lutavam em silêncio, em vez de protestar ruidosamente. Isso o destacou numa época em que muitos astros do cinema masculino se apoiavam apenas na confiança e na dureza. A verdadeira ascensão de Redford aconteceu quando Hollywood se voltou para algo que ele já dominava. A versão cinematográfica de Descalços no Parque levou seu sucesso na Broadway para um público nacional. No palco, sua atuação já havia comprovado seu timing, charme e controle emocional. Nas telas, essas qualidades alcançaram milhões de pessoas como Paul Breder, um jovem recém-casado tentando equilibrar amor e responsabilidade. Redford demonstrou simpatia e humor sem perder a profundidade. Ele não exagerou nas emoções. Pequenas reações, pausas e olhares fizeram a maior parte do trabalho. O filme foi um grande sucesso e, de repente, Redford era conhecido em todo o país. Ele não era mais apenas um ator de teatro. Era uma estrela de cinema rentável. Tudo mudou em 1969 com Butch Cassidy e Sundance Kid. Redford interpretou Sundance Kid, um pistoleiro habilidoso que falava pouco, mas agia com decisão. Em contraste, Paul Newman interpretava Butch Cassidy, um falastrão e brincalhão. O contraste entre eles tornou-se o cerne do filme. O Sundance Kid de Redford era calmo, leal e reservado. Ele não precisava de muitas falas. Sua presença por si só já era marcante. Esse papel transformou Redford em uma estrela internacional, mas também definiu uma persona na tela que o acompanharia por anos. Ele ficou conhecido como o homem quieto com uma força interior. O filme também remodelou o gênero western. Em vez de celebrar o heroísmo simplista, mostrou amizade, incerteza e mudanças inevitáveis. A partir desse momento, o nome Sundance ficou intimamente ligado ao próprio Redford, tanto em sua imagem pública quanto, posteriormente, em seu trabalho atrás das câmeras. Após um sucesso tão estrondoso, Redford poderia ter permanecido confortavelmente em papéis semelhantes. Ele optou por não fazê-lo. M. Jeremiah Johnson interpretou um homem que se afasta da sociedade para viver sozinho na natureza selvagem. O filme era silencioso, lento e focado na sobrevivência, em vez da ação. A atuação de Redford dependia muito do silêncio e da presença física. Seu personagem mal falava, mas seu isolamento dizia tudo. A natureza não era apenas um pano de fundo, ela moldava a história e o homem dentro dela. Esse papel mostrou a disposição de Redford em se despir do glamour e se entregar à solidão. Refletia sua própria compreensão do isolamento e da autossuficiência, temas que o acompanhavam desde a infância. Ao escolher esse filme, Redford deixou claro que não estava interessado em se repetir. Ele queria papéis que o desafiassem e explorassem o conflito interno, mesmo que fossem menos comerciais.
Naquele mesmo ano, Redford estrelou em O Candidato, um drama político que capturou o espírito de uma América inquieta. Ele interpretou Bill McKay, um homem idealista envolvido em um sistema político que o transforma gradualmente. O filme questionava a honestidade, a ambição e o compromisso. A atuação de Redford pareceu realista e sincera. Ele não interpretou o personagem como herói ou vilão. Em vez disso, mostrou como as boas intenções podem ser corroídas pelo poder. Em uma época marcada por protestos contra a guerra e desconfiança pública na liderança, o filme tocou em um ponto sensível. Redford passou a ser associado a histórias que refletiam a ansiedade nacional e a dúvida moral. No início da década de 1970, ele era mais do que uma estrela de cinema. Era um ator cujas escolhas espelhavam a inquietação do país e cuja presença serena permitia que questões difíceis fossem levadas em consideração pelo público. Em seguida, vem o período em que sua fama atinge o auge, mas seus papéis se tornam mais sombrios, incisivos e muito mais arriscados. Amor, perda e colapso pessoal. Por trás da serena presença de Robert Redford nas telas, havia uma vida privada marcada por profundos laços afetivos, perdas repetidas e longos períodos de tensão emocional. Enquanto o público via uma estrela confiante em ascensão em Hollywood, seu mundo pessoal era frequentemente instável e doloroso. O amor lhe dava segurança, mas também o expunha a perdas que nunca cicatrizaram completamente. Em 1958, antes da fama ou da segurança financeira, Redford tomou uma decisão repentina e sincera. Casou-se com Lola Van Wagen, uma jovem de Utah, apesar das fortes objeções da família dela. Ambos eram muito jovens e tinham pouco dinheiro, mas compartilhavam a crença um no outro e no futuro que esperavam construir. O casamento deles não foi glamouroso. Foi construída sobre a luta compartilhada e a fé, e não sobre o conforto. Durante aqueles primeiros anos, eles viveram de forma simples. Redford fazia bicos enquanto tentava se firmar como ator. Lola o apoiava discretamente, cuidando da casa e criando os filhos enquanto ele buscava oportunidades incertas. Esses anos foram marcados pela pobreza e pela ambição. Eles eram parceiros na sobrevivência. Enquanto Redford era movido por seus objetivos artísticos, Lola lhe proporcionava estabilidade emocional e paciência. Ela acreditava nele mesmo quando o sucesso parecia distante. A tragédia atingiu o jovem casal em 1959. Seu primeiro filho, Scott, morreu repentinamente com apenas 10 semanas de vida, vítima da síndrome da morte súbita infantil. A perda foi devastadora para Redford. Tornou-se uma das feridas mais profundas de sua vida. Mais tarde, ele admitiu que a dúvida se poderia ter feito algo diferente o acompanhou para sempre. A dor da morte de um filho não desaparece com o tempo, ela se instala no cotidiano. Redford carregou essa dor em silêncio, assim como aprendera a fazer desde criança. A fama e o sucesso não a amenizaram. A perda de Scott criou um sentimento de culpa e impotência que nunca o abandonou completamente. Reforçou sua crença de que a vida pode mudar sem aviso prévio e que o amor sempre envolve riscos. Redford fez o que pôde para apoiá-los, mas o preço emocional foi alto. Conciliar a fama, o trabalho e as responsabilidades familiares tornou-se cada vez mais difícil. Após 27 anos de casamento, Redford e Lola se divorciaram em 1985. Superficialmente, a separação foi descrita como mútua e respeitosa. Na realidade, marcou um ponto de ruptura. Anos de distância, exaustão emocional e caminhos diferentes cobraram seu preço. O casamento que sobrevivera à pobreza e a perdas precoces não resistiu ao longo período de fama e separação. Após o divórcio, Redford se isolou emocionalmente. Lutou contra a depressão e o isolamento. Viveu sozinho por longos períodos, muitas vezes negligenciando a própria saúde. Escreveu cartas para Lola, tentando expressar arrependimento e saudade, mas nunca obteve resposta. Apesar do fim do casamento, Redford continuou a falar de Lola com profundo respeito. Frequentemente a descrevia como o maior apoio de sua vida e reconhecia que, sem ela, sua carreira talvez nunca tivesse acontecido. O divórcio não trouxe liberdade. Trouxe um vazio para alguém que sempre carregou a dor em silêncio. A perda de sua âncora emocional mais próxima o deixou vulnerável e instável. Nos anos seguintes, Redford se envolveu em diversos relacionamentos amorosos. Essas conexões foram intensas, mas efêmeras, marcadas por paixão, emoções fortes e, eventualmente, distanciamento. Nenhuma delas proporcionou a estabilidade duradoura que ele havia perdido. Em vez de preencher o vazio emocional, esses relacionamentos muitas vezes o acentuaram.
O que Redford parecia buscar nesse período não era emoção ou fuga, mas equilíbrio. Queria conexão sem pressão, compreensão sem competição. Mas encontrar isso levou tempo. Esses anos foram um processo de aprendizado sobre como viver sozinho, como lidar com o luto sem se fechar para o mundo e como permanecer aberto ao amor sem se perder. A última atuação de Redford nas telas foi com O Velho e a Arma. Neste filme, ele interpretou um ladrão de bancos idoso que permanece educado, calmo e estranhamente alegre enquanto continua cometendo crimes na terceira idade. O personagem não é movido por ganância ou raiva. Ele simplesmente gosta do que faz. O papel pareceu uma despedida silenciosa. O personagem de Redford é charmoso, mas claramente mais velho. Seu corpo se move com cautela. Sua energia é limitada. O filme não esconde essas coisas. Em vez disso, a história se desenvolve em torno deles. O fora da lei não foge mais da lei com a confiança da juventude. Ele segue a vida em seu próprio ritmo. Consciente de que o tempo é curto, após O Velho e a Arma, Redford anunciou sua aposentadoria da atuação. A decisão foi calma e clara. Ele não mencionou esgotamento ou frustração. Simplesmente sentiu que havia chegado ao fim. A atuação lhe proporcionou décadas de expressão, desafios e crescimento. Não havia necessidade de continuar apenas para chamar a atenção. A aposentadoria permitiu que ele retornasse às coisas que sempre o mantiveram com os pés no chão. Solidão, natureza e o trabalho tranquilo nos bastidores. Ele passou mais tempo em seu rancho em Utah, longe de Hollywood. O ritmo diminuiu. Os dias se tornaram mais simples. Esse retorno à tranquilidade refletia os valores que ele havia explorado por tanto tempo nas telas. Para Redford, afastar-se não significava um fim repleto de perdas, mas sim uma conclusão. Ele havia dito o que queria dizer. Se você gostou desta história, curta o vídeo e inscreva-se para mais análises profundas sobre vidas icônicas de Hollywood.